que é que podemos esperar até à próxima Assembleia Geral? Quem é que ganha mais com este adiamento, com esta suspensão? Se é que alguém ganha. O banco não ganha, com toda a certeza. Jardim Gonçalves ia sair hoje aparentemente vitorioso. Estas 3 semanas, que agora distam até à próxima Assembleia Geral, dão aparentemente alguma almofada de tempo a Paulo Teixeira Pinto. Eu creio que este tempo não é suficiente, ou melhor, a força acionista de Paulo Teixeira Pinto não é suficiente para nestas 3 semanas virar o jogo a seu favor, até porque a coesão acionista daqueles que estão com o Jardim Gonçalves é muito maior do que a coesão acionista daqueles que estão com Paulo Teixeira Pinto. Embora haja aqui uma ilusão que é importante destrinçar. Aparentemente há uma maioria a favor de Jardim Gonçalves, o que não é verdade. O que há é uma maioria contra as propostas de Paulo Teixeira Pinto. Portanto, muita gente que está ao lado de Jardim Gonçalves, ou melhor, votando contra as propostas dos aliados de Teixeira Pinto, não estão necessariamente ao lado do engenheiro Jardim Gonçalves. O caso do BPI, que ia votar contra as propostas dos aliados de Paulo Teixeira Pinto, é altamente inverosímil, para não dizer é impossível, que tenham feito uma jura de amor súbita depois de tantos anos de relações tensas, não só de concorrência, mas mesmo de agressividade entre os dois bancos. É altamente inverosímil que, de repente, o BPI tenha decidido dar um nó com Jardim Gonçalves. O facto do BPI votar contra Teixeira Pinto não significa que seja um indefectível de Jardim Gonçalves. Pelo contrário. E eu até recordo aqui a conferência de imprensa da apresentação dos resultados também do BPI. Fernando Henrique disse que alguém iria ganhar com esta instabilidade. Será que pode ser o BPI? Estava a pôr-se a jeito, claramente. Estava a dizer, eis-nos aqui depois de uma vitória sobre uma OPA, onde mostramos a nossa resistência, nomeadamente à coesão acionista, que foi claramente posta em causa e que sobreviveu a essa OPA, eis-nos aqui cheios de força para participar numa solução para o BCP. É claro que ninguém se esquece que o BPI tem como maior acionista um banco espanhol, o La Caixa. Aliás, o Banco Espírito Santo, o presidente do Banco Espírito Santo, disse numa entrevista na semana passada ao Jornal de Negócios que uma fusão entre o BCP e o BPI faria com que o centro de decisão destes dois bancos passasse para a Espanha. Isto, evidentemente, significa que Ricardo Salgado não só leva esta possibilidade a sério, como está preocupado com ela. Eu tive ainda esta semana aqui um especialista em mercados financeiros, João Duque, que disse não acreditar nesta eventual fusão amigável entre o BPI e o Millennium BCP. Acredita mais na tese de um eventual bluff para a Assembleia Geral, mas que o engenheiro Jardim Gonçalves estaria mais disposto a entregar o BCP ao BES do que a Paulo Teixeira Pinto. Qual é a tua perspectiva? Isso já é folhetinesco, mas eu percebo o que é que João Duque quer dizer. Porque uma fusão agora entre o BPI e o BCP não seria uma fusão, seria uma confusão. Sobretudo depois de, durante um ano, os dois bancos terem sido tão agressivamente hostis um em relação ao outro. E além do mais, há muita sobreposição de mercado, ou seja, há muitos sítios onde há um balcão do BCP e do BPI, algum provavelmente fecharia, enfim, era uma fusão. Eram os tais remédios que teria que haver remédios, e é uma fusão que não é fácil de assimilar, que coloca claramente o problema da liderança. Quem é que ia mandar no banco? Fernando Henrique, Jardim Gonçalves, Paulo Teixeira Pinto, enfim, coloca claramente isso. Mas há uma solução, há uma terceira leitura dessas declarações, para além da do bluff, que também era possível, porque, de facto, com essa declaração, Fernando Henrique abdicou do poder do silêncio. O BPI tem muitas ações do BCP e podia ter levado o silêncio até ao fim, não dizendo como é que ia votar, e isso era em seu benefício, em benefício do BPI. Abdicou disso e deu uma prova de autoconfiança enorme quando disse como é que vamos votar. E disse claramente que em todos os pontos. A EDP não disse tanto, disse muito menos. Disse como é que ia votar numa das propostas. O facto do BPI estar disposto a participar numa solução de viabilidade do BCP não significa necessariamente uma fusão total dos dois bancos, não significa que as duas marcas desaparecerão para criar uma nova, pode não ser tão drástico quanto isso. O que significa é que nós estamos aqui, estamos disponíveis para integrar uma solução de entendimento que ainda pode ser entre as duas fações. Estas 3 semanas podem servir para isso sim, não para um lado virar o jogo, mas se calhar
para, de alguma forma, Paulo Teixeira Pinto pode assumir a derrota e, em vez de perder aos pontos, participar numa solução construtiva para o banco. Isto é plausível. Já Miguel Júdice fez claramente esse apelo na peça que ainda agora vimos. O entendimento entre ambos até março. E o BPI pode entrar nessa mesa de negociações, pode querer sentar-se. Tem essa prerrogativa, de facto, e pôr-se a jeito, claramente, para isso. Quando chegar o momento da decisão final, algum dos dois sairá mesmo vencedores, ou a tese da terceira via de uma terceira personalidade a liderar o banco ganha cada vez mais consistência? Ganha, sendo que há a perspectiva salomónica de que saem os dois e entra um novo, parece-me um bocadinho também otimista demais, de que de repente os dois saiam ou os dois blocos desapareçam para criar um novo grupo de poder. Acho isso demasiado ambicioso. Não estou a ver aqueles blocos acionistas de repente entregarem o poder dessa forma, mas é muito difícil que, não havendo uma vitória clara de um sobre o outro, e aparentemente não vai haver, ou hoje provavelmente não teria havido, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, as coisas têm mudado muito, com muita velocidade. E podiam ter mudado hoje mesmo. Hoje de manhã foi um dia muito animado para quem segue, como nós seguimos, o rumo dos acontecimentos ao minuto. Hoje de manhã houve várias propostas e contrapropostas e negociações e reuniões antes da Assembleia Geral para acertar os últimos pormenores. Portanto, aqui até 27 de agosto muito pode acontecer, mas não havendo uma vitória clara de um sobre o outro, é muito provável que seja necessário impor a tal terceira via, uma tal solução de compromisso, mas em que provavelmente o presidente executivo do BCP não é nem Paulo Teixeira Pinto, nem Jorge Jardim Gonçalves.